Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Nesta semana, damos destaque a notícias que publicizaram uma atuação muito comum na Fundação Casa, ainda mais num contexto de gestão que ama privatização e empresas. Falamos de notícias que saíram na última semana sobre parcerias da Fundação Casa com empresas. A revista Cláudia publicou matéria no dia 16 de maio sobre uma parceria de unidades de internação e semi-liberdade femininas da Fundação Casa com o Google, Rede Mulher Empreendedora e Instituto Mundo Aflora, com uma proposta de empreendedorismo feminino, onde desenvolveriam, dentre outras coisas, técnicas de relaxamento e controle emocional. O site do Governo do Estado de São Paulo publicou no dia 17 de maio sobre um curso de desenvolvimento de tecnologias web com a empresa Mastertech para jovens que cumprem semi-liberdade no estado de São Paulo. O curso acontece na Estação Hack, Centro de Inovação do Facebook, e tem por objetivo formar talentos da tecnologia. O ABC do ABC publicou no dia 20 de maio sobre a parceria de duas unidades da Fundação Casa de São Bernardo do Campo com a empresa de tintas Luxcolor. Essa parceria foi celebrada pelo prefeito de São Bernardo, o presidente da Fundação Casa, uma promotora e a direção da Luxcolor. Acho que vale citar aqui um pequeno detalhe. Esse projeto foi idealizado por uma deputada estadual que, por acaso, é a esposa do prefeito de São Bernardo. Logo, mais empresas, ONGs administrarão a Fundação Casa, o Google vai propor uma nova forma de cumprir medida, o Facebook vai traçar perfis de jovens de cada unidade, a porta está aberta. Quem tem dinheiro, entra. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada para falar sobre as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, a proposta hoje é a gente refletir um pouco nos contrapontos das orientações que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, fornece para os serviços de medida socioeducativa em meio aberto versus a dinâmica dos próprios adolescentes que estão aí em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Na execução dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, existem adolescentes que estão sendo acompanhados por cumprimento de medida que também estão sobre um outro viés judicial de sua vida, que é por meio do que o ECA tipifica enquanto medidas protetivas. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que quando existem situações de risco iminente à criança ou adolescente ou de violação iminente de direitos, ou quando a família não possui condições de fornecer os cuidados protetivos, o Conselho Tutelar ou as instâncias do Judiciário pode aí então encaminhar a criança ou o adolescente para um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que é o que chamávamos antigamente de abrigo, hoje em dia então se nomeia a SAICA. Ocorre que quando as crianças e os adolescentes eles são encaminhados para um SAICA, eles também ficam sobre a tutela do Estado e, portanto, são acompanhados aí pelo sistema judiciário, por meio da Vara da Infância e Juventude. Lembrando que o cumprimento das medidas socioeducativas, seja em meio aberto, seja em meio fechado, e os processos de apuração que ocorrem antes da aplicação da medida, eles também passam pelo sistema de justiça, mas por meio da Vara Especializada da Infância e Juventude. Os adolescentes, então, que estão em serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente e em cumprimento de medida socioeducativa, eles possuem uma dinâmica bem peculiar, no sentido de que os adolescentes que estão em SAICA, eles possuem um trânsito maior do ponto de vista de locomoção na cidade. Então, muito frequentemente, há adolescentes que estão
num SAICA na Zona Leste, por exemplo, mas que sai desse SAICA e vai ficar no centro de São Paulo porque ele tem maior referenciação ali neste território, né? Então, no centro de São Paulo. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, ela fala que quando os adolescentes eles não aparecem mais no serviço de medida socioeducativa em meio aberto, os técnicos devem, então, informar o judiciário sobre o descumprimento da medida socioeducativa aplicada a esse adolescente ou a essa adolescente, né? Isso significa que, então, a SMADS dá uma orientação de que deve ser informado antes mesmo de fazer um trabalho intersetorial em rede, seja por via da saúde, seja por via da própria assistência ou mesmo por via da educação, e que, portanto, você deve te informar esse descumprimento sem anteriormente fazer esse trabalho, né? De tentar minimamente localizar esse adolescente, porque no limite, você informando, os técnicos informando sobre esse descumprimento, a chance de vir um mandado de busca e apreensão, ela é muito grande. Posto isso, a Secretaria, então, de Assistência, ela assume um posicionamento com relação a os adolescentes que estão em SAICA, e não somente porque a orientação é de que adolescente, quando é apreendido por um novo ato infracional, você deve dar baixa na pasta. Adolescente que não está cumprindo, não comparece semanalmente nos atendimentos, você deve de informar o descumprimento. Então, são dinâmicas que a Secretaria de Assistência assume e que não estão dialogando com a realidade dos adolescentes e das adolescentes que estão aí inseridos dentro do contexto das medidas socioeducativas em meio aberto. O caso dos jovens que estão inseridos em SAICA se torna um exemplo mais evidente do quão sem sentido se dá uma orientação da SMADS, uma vez que você não faz a compreensão e a interlocução com a rede do processo de trânsito que esses adolescentes e essas adolescentes têm na cidade, o que difere em certa parcela dos adolescentes que já residem no território onde o serviço está inserido. Então, dificilmente os adolescentes ou as adolescentes que estão inseridos dentro de um território específico, que não estão em serviço de acolhimento institucional, o trânsito deles pela cidade vai ser menor, porque no geral o que a gente percebe é que a juventude se localiza e se concentra mais no seu território de residência, até porque os vínculos e os processos de identidade eles se estabelecem ali. Diferente dos jovens que estão inseridos então em SAICA, porque eles possuem um maior dinamismo nas relações e possuem um maior trânsito dentro do município. E aí, quando a gente recebe uma orientação da secretaria que diz que à medida que o adolescente sai e que você, antes de fazer o trabalho de rede, você informa um descumprimento, se torna aí uma postura absolutamente violadora e prejudicial a essa juventude que então aí é abarcada pelas medidas socioeducativas em meio aberto. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E esta foi a 20ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia do meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora, você imagina só quantas coisas acontecem e nós nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.